Olá, pessoal, boa tarde. Olha só, a gente está aqui de novo no nosso Revelando, com histórias de pessoas de verdade. Que aqui eu sei que quem assiste às nossas lives adora pessoas, adora histórias. É tão gostoso quando a gente vê alguém contando alguma coisa e fala que nem eu, né? Nossa, me lembrou minha vida, tal. Isso chama-se identificação. E é muito bom quando a gente se identifica com outras pessoas, porque a gente sabe que a gente está na tribo certa, né? Então, eu estou trazendo aqui duas grandes representantes da nossa tribo, porque a gente começou a formar uma tribo que a gente deu o nome de família numerológica cabalística, que é a família que a gente escolhe, ela não é sanguínea, mas ela é muito energética, vamos dizer, né? A gente vai muito assim, por gostar das mesmas coisas, por crescer juntos, né? Com uma determinada finalidade. Enfim, então eu estou aqui hoje com a Malu e com a Vânia, que hoje em dia eu tenho a alegria de tê-las no meu time de mapas, a minha equipe de mapas do Armazém da Energia, e elas estão assim, que elas são de fato vencedoras, porque olha, elas passaram pelo mesmo processo que todos os nossos alunos que fazem a formação passam, né? Um dia elas me encontraram, sei lá, todo mundo fala que é do nada, né? Ah, você apareceu para mim do nada, é igual aquele rockinho, né? E você mexeu demais comigo. Então, assim, nessa vibe dos Titãs, as pessoas acabam, fazem a imersão, aquela semana de conteúdo gratuito, entram para a formação. E olha só, as pessoas vitoriosas chegam aqui no pódio, que é fazer parte mesmo do nosso time, que honrosamente recebe hoje nossos alunos, né? Elas foram nossas alunas, são pessoas que estudam até hoje. É uma coisa que eu faço, que todo mundo faz. A pessoa que realmente é interessada e quer entregar um trabalho com excelência, não tem outro caminho, né, gente? Mas então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais quem é a Malu e quem é a Vânia, né? Malu, você começa. Eu Conta sou pra Malu gente. Oliveira, dá licença. Eu sou Malu Oliveira, tenho feito. Só um minutinho. Desculpa, é que eu estou com a minha filha aqui junto com o meu marido, mas a gente já acertou. Não tem problema, a vida como ela é. Eu sou Malu Oliveira, entrei nessa vibe de numerologia começando com o Feng Shui. Num dia assistindo uma apresentação sua com a Thaís Godinho, foi bastante interessante, porque me encantei com o Feng Shui e fui fazer o curso. Só que o que aconteceu? Quando nós começamos o curso, eu comecei a realmente seguir você, porque eu não te conhecia. Olha, Né? Eu não te conhecia. E quando eu comecei o curso, você começou a falar da numerologia das casas, da numerologia em si. E eu parei, simplesmente parei o Feng Shui para entender o que era a numerologia. E ficou quando apaixonada. fiquei apaixonada, essa foi a verdade, fiquei apaixonada, porque ela foi reveladora para mim em muitos aspectos. Tinha muita coisa que eu queria entender em mim que eu até então eu não tinha conseguido entender. Eu não sabia porque eu era do jeito que eu era. É interessante isso, né? E você E pode como falar um pouquinho desse jeito que você era? eu sempre fui muito atiradinha, mas no sentido assim, eu nunca fui envergonhada, eu nunca fui, mas eu não me mostrava. Eu era professora, então eu sempre tive muita exposição. Eu nunca gostei de me apresentar. Eu tinha uma certa timidez que não era bem uma timidez, né?
E as pessoas também muitas vezes me cobravam coisas que eu não conseguia dar a resposta da forma como eu gostaria, né? E eu fui entender que isso era porque eu tenho uma data de nascimento muito interessante, que é o 2, né? Porque o 2 faz muita coisa, mas ele não é do palco, ele é do bastidor. Então, muitas vezes as pessoas me procuravam, queriam que eu me expusesse, que eu fosse, mas eu não entendia muito bem isso. E eu falava, não é para mim, não vou, não quero. Você não pegava a linha de frente, assim? Não pegava. E você mora em que cidade, Malu? Para a gente contar para todo mundo. Eu sou de Londrina, Paraná. Eita, nós, que beleza, uma cidade tão linda, Londrina. É o norte do Paraná. Morei já há 13 anos em Curitiba, já passei o frio do Paraná também, mas moro no calor. Ai, que delícia, né? Então, e assim, o mais legal é que hoje em dia não tem distância, né? A gente pode, Não. que nem agora nós estamos aqui, eu em São Paulo, né? A Vânia em São José dos Campos, interior daqui do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, e em Londrina, a Malu. E a gente está tão junto aqui, né? É longe, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Nossa, é no quintal de casa. É só entrar dentro do computador, já está todo mundo juntinho, né? Isso é muito Sim. bom. Que legal. E, bom, agora vamos ouvir um pouquinho a Vânia, né? Depois a gente volta a conversar. Quero fazer várias perguntas para vocês. Legal. Vânia Gadini, e aí? Quem é essa mulher que despontou também tanto aí com a numerologia cabalística, né? Ai, primeira coisa, né? Muito bacana estar aqui com vocês, estar compartilhando de um momento tão assim importante, né, da minha vida, de uma maneira inusitada. Gente, tá fazendo um tempo horrível aqui. O vento tá demais e tem hora que a porta bate. Já tinha fechado, desculpa. Olha, o Malu, aqui, quem segue a gente sabe que a gente é gente de verdade. Sim. A vida como ela é, não é cenário. Aqui também, de vez em quando, toca o interfone, é cachorro que late. Malu, casou certinho, porque eu falei inusitado e pá! Já deu um efeito, né? É o poder do inusitado. Pronto. Sonoplastia, né? Já teve. Ai, nossa, desculpa. Não. E assim, é muito bacana estar aqui e poder ter essa oportunidade, né? Como eu sou de São José dos Campos, tenho a minha trajetória toda, eu comecei na educação, mas acabei não seguindo para essa área, porque logo eu já entrei no mundo corporativo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu sempre trabalhei em empresas grandes, multinacionais, com, assim, bastante estrangeiros, e isso era uma coisa, assim, que me deixava alucinada. Eu adorava esse universo, sabe, da diversidade dos idiomas. Tanto é que eu estudei inglês, espanhol, me certifiquei, alemão, né, um pouco, tal. E eu adorava isso. Inicialmente, eu queria ser comissária de bordo na minha vida. E não pude, não deu match, não consegui. E aí eu fui trabalhar no administrativo e fiquei até 2015, praticamente, sempre trabalhando em grandes empresas. E ultimamente fui para uma área aí de responsabilidade social, que eu falava assim, nossa, mas por que eu estou nessa área? Não tem nada a ver, né? Porque eu sempre atuei como assistente de diretoria e tal. E aí, quando eu saí em 2015, eu resolvi sair assim, sabe o momento do basta, do 27? Foi o meu momento. Eu falei, chega, vou sair. E fui procurando outras coisas para fazer, fui fazer coach, tudo. Comecei a atuar na área, mas sempre, sabe, gente, era uma coisa engraçada. Eu sempre gostei do autoconhecimento. Eu sempre gostei de entender gente, porque eu queria me entender, né? Eu queria entender o que acontecia com as pessoas, sempre gostei de ouvir, de conversar, né? Um perfeito orelhão, né? Que depois eu vim saber do porquê disso, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente se fechou realmente, né, em casa,
E eu comecei uma hora passeando aí na internet, eu nem era muito de passear na internet, gente, vou confessar, viu? Falar assim, nossa, eu era tipo Instagrammer, Facebook, não, eu de vez em quando olhava. E aí eu recebi um aviso da imersão que você ia fazer. E a numerologia sempre foi uma coisa que caminhou na minha vida, de uma certa maneira. Eu já tinha feito análise numerológica logo no início da vida, esqueci. Eu sempre gostei dessa área do conhecimento, sabe? De tarô, astrologia, já estudei astrologia também. E, de uma certa maneira, eu sempre gostei dessa área, assim, de entender. E aí, quando veio a numerologia, que você começou a falar, Vanice, eu falei, gente do céu, tem tudo a ver comigo. Meu Deus do céu, é um negócio que eu posso fazer, não preciso fazer uma faculdade de psicologia, porque eu vou te ser honesta, eu estava pensando em voltar para a faculdade para fazer, tipo, como é que fala? Segundo curso, né? Segunda formação em psicologia, porque eu amo essa área. É uma coisa assim que eu gosto pra caramba Na de verdade, entender. você gosta de gente, Aí né? eu gosto, gente, eu gosto de gente. Decifrar pessoas. Eu falo que esse é meu hobby preferido também. E aí Né? eu conheci você na formação, assim, comecei a olhar isso com muito interesse, e aí decidi fazer o curso. Eu lembro até hoje que eu mandei a minha proposta, né, de curso, a Érica recebeu a 0000, né? É Aí ela falou assim: verdade. nossa, você viu que horas são? Eu falei, não, ela, meia-noite cravada. Eu falei, e o que significa? Ela falou assim, é o tudo ou nada, né? A Érica vai Todas as lembrar disso. Eu falei, possibilidades. Érica, é tudo. É o grande potencial adormecido, né? É o Eu zero falei, zero zero zero. Érica, é tudo. E aí eu comecei a estudar aí e tal. E assim, é algo que realmente mudou o meu dia a dia. Mudou a minha visão das coisas e, para mim, é algo assim transformador, de verdade. Olha que interessante, né? A sua trajetória nos meus cursos, quando eu faço curso de formação, é algo assim até não sei dizer comum, mas muito típico das pessoas que estão entrando para o meu curso. Elas normalmente já viveram um tempo da vida. Vamos dividir a vida no primeiro tempo e no segundo tempo, como se fosse um grande jogo, né? Elas já estão no segundo tempo, elas olham para trás, elas honram, lógico, agradecem pelo que viveram, mas elas buscam um outro horizonte. E muitas, de cara, como aconteceu com você, se identificam muito com a numerologia cabalística, porque é um momento, nesse segundo tempo, em que é muito interessante para a gente olhar para dentro da gente. O olhar para dentro de si é talvez o grande farol dessa fase da vida, né? Quando você entra já num tempo mais maduro, aquela coisa, seus filhos já cresceram, você já explorou bastante a sua primeira formação, a sua primeira profissão. E aí, né? E aí a gente começa até a olhar para. Hoje a palavra do dia é o inusitado, né? Para o inusitado, aquilo que, nossa, faz o coração da gente cantar de novo, né? Eu senti muito isso com a numerologia cabalística também. É. Olha, eu vou te contar uma coisa, contar para vocês uma coisa que eu nunca, acho que comentei com ninguém. Quando eu saí da primeira palestra do professor que eu fiz de numerologia cabalística, eu peguei o metrô e quando eu vi, eu estava na última estação do sentido contrário, que eu já sou super distraída, né? Aí na minha cabeça estava em Nárnia quando eu saí de lá. Eu só pensava na numerologia, nas coisas que ele tinha falado. Imagina, eu peguei o trem no sentido contrário ao que eu Contrário. ia.
Caramba. Lá na estação, sei lá, não era Imigrantes ainda na época, mas era o extremo oposto à Vila Madalena, que era a minha estação. Então, é algo que mexe muito mesmo, quando a gente é vamos dizer, um escolhido, né? Hoje em dia, eu sinto que a numerologia escolhe algumas pessoas, porque elas começam vendo horas repetidas, assim, elas não percebem, mas os números começam a puxar uma conversa com elas, né? Então, elas me escrevem, Vinícius, pelo amor de Deus, todo dia eu vejo 11, 11, 11, 22, 15, 15, é uma gama de códigos, e assim, os números estão conversando com essa pessoa, né? Eu sempre tive a mania de olhar a placa de carro. Nossa, eu Sempre, também. placa de carro. Eu lia placa de carro, eu não sabia por quê. Então, a gente já tinha, os números já faziam assim para a gente, né? Nos seduzindo, cada um a sua maneira, né? Eu colecionava lápis com tabuada quando eu era criança. Então, fator um, colecionar lápis. 2, com tabuada. Nossa, eu lembro que eu não queria apontar os lápis. Eu falava, mãe, vai desaparecer a tabuada do um, sabe aquelas coisas? Do Sim, 2. Então, assim, são chamados, as pessoas não percebem quando elas recebem esses chamados tão disfarçados de qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, e aí, Vânia, aproveitando que eu estou falando com você, você gosta de hoje ser uma numeróloga, cabalista, juramentada, como diria o Dorico Paraguaçu, né? Formada, é, certificada e com emprego ainda, né? Com trabalho. Emprego não, emprego é coisa do passado, com trabalho, Um né? trabalho, né? Olha, Van, quando eu estava nessa fase, né, de entre safra, trabalhando, já trabalhando em casa, tudo, mas eu sempre me questionava por que eu queria continuar produzindo. Eu poderia muito bem estar parada, estar curtindo, viajando, né? E eu sempre gostei dessa coisa do produzir e do fazer. E o porquê que eu gosto? Aliás, eu acho que não é hobby, não é só estudo, é uma identificação que eu tenho com a numerologia. É uma identificação profunda. E eu acho que eu já sou numeróloga de muitas vidas, porque é uma coisa assim tão intensa. Por que eu gosto? Porque assim como eu, né, que o antes de eu conhecer a numerologia, eu era uma pessoa assim bem mais tímida, bem mais retraída, até para me colocar, para falar. Eu falo bem quando precisa, mas assim, tomar aquela iniciativa de falar, eu era assim um pouco retraída, tal. E quando eu me vejo o antes e o depois da numerologia, eu sou outra pessoa. Então, essa descoberta de mim é algo tão maravilhoso no momento da vida onde você acha que parece que já sabe tudo. Então, eu acho que a beleza da vida está na gente ser, sabe, esse olhar curioso, um buscador mesmo. Então, assim como por isso que eu gosto da numerologia, de querer trabalhar com as pessoas, de fazer com que também alcancem essa satisfação. É muito maravilhoso. Para mim, pelo menos, é muito legal. E eu não canso. Me dá até, às vezes, eu falo assim, gente, como é que eu posso ficar, às vezes, né, Malu? Às vezes a gente troca ideia, conversa tal. E sabe, é pensando sobre, é refletindo sobre, é pensando nas questões de definição, de padrão, de atitude, de, sabe, aquilo de como resolver, né, um processo de análise, porque não é um achismo, né, Vanice? É racional. A Sim. numerologia, ela traz, assim, uma racionalidade no sentido assim, olha, meu bem, você tem isso de ponto cego que você precisa trabalhar. E ele lhe dá exatamente quais são esses pontos cegos. Você pega o gráfico assim e mostra para a É, pessoa, né? Em tempo exato. real, ó, tá aqui, tá vendo? Tá vendo esse 13, esse esse 14, 12. esse 12, né? Enfim, você é tangível, né? É, Aí você é imaterial, é, mas
tangível na Na emoção. explicação. É. Eu penso assim, isso é um trabalho dos bons numerólogos, dos excelentes numerólogos, né? Por quê? Porque você consegue demonstrar, explicar de uma forma clara. Só quem tem muito conhecimento consegue fazer isso, né? Porque eu passo muito por esse processo. As pessoas falam, muitas pessoas nos procuram, elas estão buscando fazer o segundo mapa, ou até às vezes o terceiro mapa. Elas são profundamente curiosas em relação à numerologia, mas aí elas têm uma história. Eu fiz uma vez um mapa assim, assim, mas eu não entendi, eu não. E é um fato mesmo. Então, assim, quando a pessoa nos diz isso, aumenta exponencialmente a nossa responsabilidade em tangibilizar ao máximo aquele estudo. Né? Meu Deus, você tem vontade de botar a pessoa do teu lado, assim, num banquinho, e falar, peraí, presta atenção, pega um café aí que eu vou te falar sobre você. Né? A gente trabalha com a pessoa na sua maior vulnerabilidade, né? Quando a pessoa chega para a gente, ela chega pedindo ajuda, né? De uma certa maneira. Às vezes não fala, mas a gente sabe. Está precisando de ajuda no seguinte sentido, de se entender, de acessar as coisas, por que estão acontecendo, né? Da maneira... Você está trazendo uma coisa muito importante mesmo. Eu estou aqui refletindo também. Ninguém nos procura porque acordou de manhã, era primavera, estava um dia maravilhoso. A pessoa falou assim: hoje está um bom dia para eu fazer um mapa numerológico cabalístico. Não, a pessoa, quando vem, muitas vezes ela vem no chão. Ela perdeu o trabalho dela, o negócio dela faliu, ela se separou, ela teve uma perda bem assim, significativa, né? Algum ente querido que partiu, enfim, são muitas as histórias, mas é como você falou, essas pessoas estão muito vulneráveis, e é nesse momento que entra a ética do numerólogo. Sim. Porque essa pessoa está ali no chão, tudo pode ser feito com ela. Mas a gente vai fazer o quê? A nossa primeira atitude é, através de um conhecimento técnico, né, assertivo, a gente vai lá e resgata essa pessoa. Sim. A pessoa será resgatada com a ajuda do numerólogo, mas através dos números dela. A gente vai traduzi-la através dos números, explicá-la através dos números dela. Eu acho esse trabalho eu acho muito lindo e é uma satisfação. Eu acho que a gente se sente do mesmo jeito que um bombeiro deve se sentir quando ele sai com uma criancinha no colo, né, que ele resgatou de alguma situação assim bem trágica, bem ruim, e ali tem uma pessoa que foi resgatada, uma história de vitória, não é? Então é muito bom mesmo, a gente se sente muito feliz. Só que esse nosso resgate precisa de algo muito importante, que a pessoa queira ser resgatada e colabore, não é? Porque até esses resgates de bombeiro, muitas vezes depende também de quem está sendo resgatado. A pessoa tem que ajudar no processo. Né? Às vezes, o simples fato dela se manter respirando é o jeito dela colaborar. Né? É verdade. Ter fé. Olha, pense em Deus. Eu já ouvi, inclusive, isso assim, de algumas pessoas em situação de resgate. Né? Então, são resgates mesmo. Mas que bom, Vânia, que bom. Agora eu quero saber da Malu, se ela também tem essa alegria de ser numeróloga e por que é importante isso para você? Vamos ver se é um pouquinho diferente da Vânia, se bate. Olha, eu acho que bate muito, porque, na verdade, quando chega uma pessoa para mim pedindo ajuda, pedindo aconselhamento, porque a gente passa a ser conselheira dessas pessoas, né?
É interessante isso. As pessoas chegam muito fragilizadas, que é o que você disse, ninguém levanta e fala assim, o sol hoje está brilhando, eu vou fazer meu mapa. Não, é o dia que está realmente na tempestade. Já acudi pessoas que estavam em processo de separação, já atendi pessoas, nossa, com processos de perdas, de falência, e a pessoa quer entender por que para ela não dá certo, por que para ela tá difícil. E aí, quando a gente faz o mapa e abre para ela e mostra onde estão as vulnerabilidades, onde ela pode melhorar, o que ela tem de vantagem ou de facilidade que ela pode estar utilizando em favor dela, nossa, é muito bonito de ver a reação. É maravilhoso, né? Mas e se um dia alguém te mandasse uma mensagem assim: Oi, Maria Luísa, vi que você é uma numeróloga de sucesso. Você poderia fazer apenas a harmonização do meu nome? Ou como as pessoas falam aí no popular, você poderia acertar a Acertar. minha assinatura? Porque eu estou num momento que eu estou muito sem grana, e fala para mim se você faz isso, quanto que você cobra. O que você responderia para essa pessoa? Não dá, Vanice. Eu responderia para ela simplesmente: olha, eu posso até fazer o que você está me pedindo, depois que eu fizer toda a análise do seu nome. Porque uma coisa está muito amarrada à outra. Não tem como eu harmonizar um nome sem saber qual é a essência dessa pessoa. Como eu vou dar para ela uma harmonização sem entender que números ela traz antes disso? Porque eu posso até piorar a situação dela. E o relato pessoal Sim, dela. Porque o que acontece? Se ela me diz que quer dinheiro e eu der a ela um 8, como todo mundo diz que o 8 é o número do dinheiro, né? E se ela já tiver uns 2, 3 oitos no nome dela, eu vou estar bloqueando mais ainda essa questão, né? Porque ela vai ser bloqueada. Não é um processo simples no sentido de, eu quero uma expressão tal e ponto. Não é. Tem todo um histórico, toda uma avaliação que a gente faz antes, né? É verdade. Você sabe que eu criei uma hashtag assim, numerologia cabalística verdadeira, porque eu cansei de ver tanta história de milagre, de mágica, de passe de mágica, né? Que assim, vem cá que eu arrumo o seu nome e você vai ser uma pessoa de sucesso, como fulano, como Jeff Bezos, como não sei o quê. E a gente sabe que na prática, né, isso não funciona, né? A gente está passando desodorante sem cuidar da higiene do local, né? Pois é. Então tem que começar pelo básico, né? Que é a pessoa se conhecer, ativar a consciência. Porque quando você ativa a consciência da pessoa, através do conhecimento de quem ela é, o que ela trouxe, e ela não está usando, está ali bloqueado, inativo. Aí é como se ela começasse a apertar a teclinha do on em tudo. Começa tudo a funcionar, e aí, dali a pouco, ela escreve, dali a uns dias, para a gente: Nossa, você não acredita. Eu falo: Não, claro que eu acredito, eu sei como é, porque a gente ativou muitas energias, não é? E aquilo que estava apagadinho ali começa a pulsar, a vibrar, e isso é muito importante na jornada da pessoa, não é? Então, não fazemos milagrezinhos baratos, né? Barato não no Não. sentido de preço, mas no sentido de ir para os finalmente. Hoje eu estou com o Odorico Paraguaçu na cabeça. Ir para os finalmente sem passar pelas preliminares, né? É muito importante um mapa. A numerologia cabalística, a numerologia é uma ciência sistêmica, né? Não adianta, a gente tem que trabalhar o todo, uma pecinha, é uma engrenagem, uma pecinha
está absolutamente ligada à outra, e é isso que faz a vida rodar. Agora, se você arruma um pedacinho da roda, vai ficar sempre aquela coisa que não equilibra, né? Não tem como, não existe isso. Né? Então, a gente vai na real mesmo, aquilo que é factível, aquilo que é real, né? Muito bom. Malu, já que eu estou te perguntando, eu vou te perguntar uma outra coisa, fazer igual eu fiz com a Vânia, né? É uma coisa interessante. Tem aquela metáfora da pedrinha que você joga no lago. Todo mundo já fez isso quando era criança, né? Às vezes Sim, não era um sim. lago, era um açude, algo assim, que a gente tinha disponível. Mas você jogou uma pedrinha ali, toda criança gosta disso, começam a se formar círculos, né? O pequeno, vamos dizer, orifício ali na água, provocado pela pedrinha, vai gerar vários outros círculos. Sim. Eu sempre penso nessa situação quando eu vejo uma pessoa fazendo o seu estudo, o seu mapa numerológico cabalístico, ou entrando para um curso de formação, onde a pessoa vai fazer o seu próprio mapa e o mapa de mais uma pessoa, não é? Mas eu sempre vejo ambas as situações como o primeiro círculo. A pedrinha caiu ali na água, e aí a coisa começa a se ampliar. Então, eu quero saber de você, como você vê isso, pensando na numerologia, até como a gente acabou de falar, como algo sistêmico, não é? Uma pessoa, quando se conhece através da numerologia cabalística, começa a mudar a situação familiar, o casamento, o relacionamento com os filhos, como que você vê isso? Com certeza. Quando a pessoa se entende, quando ela consegue É o se vento. encontrar. Nossa, é um trovão enorme. Mas quando ela consegue se encontrar, se ver na numerologia, ela começa a entender por que ela é daquele jeito. E aí, a partir dela, ela começa a entender por que o outro também é daquele jeito. Porque a partir do momento que eu sei que eu tenho uma motivação e que o outro que está do meu lado tem uma motivação diferente, eu vou entender que ele age daquela forma porque ele é diferente de mim. Quando eu fiz o mapa da minha filha, eu consegui entender quais eram as coisas que a motivavam, que é diferente de mim. Então, eu inclusive passei a entender melhor o que ela gostava, incentivar inclusive o que era bom dentro daquela motivação dela, dentro daquele destino que ela trouxe. E isso faz com que quem está também do meu lado comece a entender que o caminho dele pode ser mais fácil do que ele está levando hoje. Então, dentro de uma família, quando uma pessoa faz o mapa, ela acaba acionando nos outros também, nem que seja uma pequena mudança. É muito interessante isso. Eu estava me lembrando que quando eu ainda estava pagando o meu curso de numerologia. Eu já tinha feito uns 4 mapas pessoais e eu fui numa reunião de condomínio aqui no meu prédio. E olha só, né, como a vida da gente às vezes se repete. Eu tive uma. Eu moro no mesmo andar, começa por aí. Eu tenho uma vizinha de andar que era minha vizinha quando eu era criança. Ela morava em frente à minha casa. Nossa, E eu falo Que para ela, legal! Márcia, eu tenho uma sina com você, você comigo. Eu era criança, ela é bem mais velha que eu. Mas assim, estamos aqui há tantos anos, né? E éramos vizinhas lá na Lapa quando eu era criança. E quando eu era adolescente, tinha uma família que morava também em frente à minha casa, e eu encontrei aqui no prédio uma pessoa que morava aqui, que era minha vizinha lá, já quando eu morava na Vila Romana, naquela minha famosa casa 13,
né? Número 571, a Vânia. Chama Vânia. Ah, E que legal. aí, na reunião de condomínio, eu encontrei a Vânia, tal, ela tinha alugado o apartamento, daí ela voltou a morar para cá, e conversando, eu falei para ela, não, você não sabe o que eu estou fazendo agora. Eu fiz o curso de numerologia cabalística. Ela ficou super interessada. A gente quase foi expulsa da reunião, porque ela ficava me perguntando as coisas. E aí foi o meu primeiro grande desafio, fazer um mapa familiar junto com o mapa empresarial, porque assim, ela era Hum, sócia do marido. E aí ela queria que eu fizesse então da empresa e o dela e o dele, e ela tinha duas filhas, né, que hoje em dia já estão moças, tal. Então eu fiz uma coisa que na época, lógico, eu não faço mais isso, hoje a gente faz um mapa infantil, mas eu falava que era um mini mapa porque eu não incluía a harmonização do nome, mas a mãe ficava sabendo dos números da criança, tal. E eu cresci muito com esse trabalho. E foi maravilhoso para mim e para eles, porque virou uma terapia familiar, né? Eu acho que eu fui três vira. vezes na casa deles, assim que cada vez eu ia atender alguém, explicar alguma coisa, e foi um grande exercício para mim, porque não adianta, a gente aprende fazendo, sabe? Eu falo isso Sim. para os alunos, né? É fazendo, não adianta, tem que ir para campo. É no campo que você joga, não é no vestiário, né? Vai, Eu cresci muito também fazendo da família. Eu tenho uma família grande, então foi eu pratiquei bastante, digamos assim. E muitas amigas minhas também pediram esse tipo de avaliação. Eu fiz mapa das mães, principalmente, os pais eles são mais resistentes, mas alguns já fiz também. Mas as mães queriam se entender no sentido de como elas estavam, como elas são, para elas poderem educar os filhos. E aí eu fiz o mapa dos filhos para elas também entenderem que filho é aquele que ela recebeu, que ela aceitou educar. E isso foi e assim, eu acho isso foi uma coisa muito linda. Eu penso que a nossa forma de tratar a numerologia, sempre olhando para a espiritualidade, faz muita diferença, né? Porque é aquilo que você falou, um filho não vem para a gente do nada. A gente já tem uma história com esse filho na pré-vida. Sim, Somos escolhidos pelos nossos filhos, né? Nós também escolhemos os nossos pais. Então aí se forma um totem em que a gente vê lá a nossa ancestralidade, toda uma história de escolhas, né? E o que a gente escolhe precisa ser trabalhado, né? sim. Poxa. Mas é engraçado porque a gente fala assim, o sobrenome, que é a raiz, né, da família, como ele conta muito a história daquele núcleo. É muito legal. E como às vezes até esse mesmo sobrenome, para uma determinada pessoa, ele não traz tanta vulnerabilidade. É como se aquela pessoa já tivesse criado uma determinada consciência que, sabe quando você fala para um filho, filho, olha, não faça tal coisa, tal, ele vai falar assim, nossa, eu não faço mesmo, porque eu passo longe daquilo, né? Você fala, é uma criança que tem já uma sabedoria, um preparo, Sim, né? porque tem realmente pessoas que têm uma espiritualidade mais. Eu vou dizer aguçada, mas não é só no sentido de aguçada. Parece que ela tem uma proteção maior. Blindadas, são Blindadas, blindadas. isso. Que mesmo tendo um nome, como diz você, Mano do Céu, elas passam por determinados períodos na vida como se realmente elas estivessem andando assim, de boa. É verdade, é verdade.
Mas é bem isso mesmo. Então, eu vejo até assim o meu próprio sobrenome dentro do meu núcleo familiar, o que ele é. Mas assim, meu pai tinha um primo, irmão, com o mesmo sobrenome e que faleceu recentemente com 92 anos. Ele E teve venceu, né? na área, ele foi diretor do Senac muito tempo, diretor, presidente, assim. Muita gente até me pergunta se eu sou filha dele, parente, por causa do sobrenome. Então você vê a trajetória, não é, da pessoa, daquela alma, daquele espírito, como também conta muito. Então, assim, o nosso trabalho é ajudar, né, a fazer esses ajustes, que essa pessoa se encontre com a essência dela, que ela consiga, através do mapa, afastar o ego e olhar para aquilo que ela trouxe, para aquilo que foi um trabalho feito por mentores, com a ajuda de mentores, né, em que ela era desde sempre protagonista. Ela escolheu nome, ela escolheu os pais, ela não é? Então, assim, a gente não é vítima de uma história, a gente é protagonista. Sim, sim. Isso é muito importante. Isso é importante e, assim, a gente é o protagonista, mas muitas vezes a gente esquece disso, né? E é Exatamente. aí que eu acho muito importante a questão do mapa, porque você esquece, o mapa vem e te lembra. O mapa vem e diz: olha, você não está vivendo o seu destino, ou você não está cumprindo com a sua missão. Malu, e é muito importante a gente dizer o seguinte: por quanto tempo essa pessoa vai usar esse mapa? A vida toda. A vida toda. O mapa, eu sempre digo, é um só. O que muda é a tua interpretação. Porque ele te dá, inclusive, o roteiro de ano a ano. Quando você faz a avaliação dos anos pessoais, ele vai simplesmente pegar anualmente aquele mapa e reler, ver em que momento ele está. E a partir Ano dali, pessoal é uma ele... bússola, né? Nossa, muito, muito. Você consegue direcionar. Eu gosto muito assim, eu tenho feito uns trabalhos de planejamento. E a pessoa faz o planejamento dela anual olhando para o mapa dela. Thaís Godinho total. Outro É, dia eu fiz uma exatamente. live, não sei se vocês assistiram, com a Thaís, Do né? aniversário dela, né? Lá no YouTube dela. Quem estiver nos assistindo até pode ver. Porque ela planeja o ano dela, pessoal, pela numerologia. Ela fez também uma revolução astrológica, né? Ela faz as duas coisas. Mas ela fala para mim: olha, na verdade, eu me identifico muito com o ano pessoal da numerologia. É mais fácil, né, de entender daquelas coisas. Ai, Sim. o planeta tal está na Ai, casa, é mais complexo. Não estou desmerecendo, eu amo astrologia mas eu também. não me lembro. Eu acho que a numerologia traz a coisa de uma forma mais palatável, assim, né? A gente consegue na hora lembrar do nosso. Eu estou lembrando do meu todo dia que eu estou no ano pessoal 9, né? Então, é um ano muito forte, intenso, como o próprio número 9 mesmo, né? É o ano do cofrinho. Tudo que a gente depositou dentro do 9, dos Sei. 9 anos, né? Eu estou brincando com as meninas aqui, porque nós temos um grupo de estudo, né, na Uni, e a gente está estudando as letrinhas hebraicas. E ontem a gente justamente viu a letrinha que vale 9, que é um cofrinho, né? É importante estudar as letras hebraicas. Sim, dá uma visão diferente, não é diferente, mas dá uma visão aprofundada das letras. Porque quando a gente fala, como é que funciona a numerologia? A gente pega, faz a conversão do nome em números, pega a vibração, mas aonde está isso, né? Então, as letras hebraicas, como você está trazendo para a gente, ela traz essa ancestralidade da vibração. Aonde que ela caminha, aonde que ela vai atuar,
quando você começou a fazer esse estudo, eu falei, nossa, mas será, né? Onde exatamente isso vai caminhar, né? E conforme você foi apresentando, a gente, inclusive, aprofunda o entendimento da numerologia, porque Sim. você vai entender, vamos dizer assim, como é que essa energia funciona através da letra. Que ela E até o próprio entendimento do número, da personalidade do número, né? Porque as letras hebraicas são números também. Elas têm essa ambivalência, né? Então, eu sou apaixonada. Eu vi que você está com uma caneca aí da Casa Viva e Próspera, né? Que tem 3 letrinhas hebraicas. O Mihai. Eu fiz um caminho diferente da Malu, né? A Malu chegou até você através do Feng Shui. E eu cheguei ao Feng Shui através da numerologia. E eu tô achando uma sincronicidade muito grande, porque eu estou finalizando aqui um módulo, vamos dizer, um módulo que traz as ferramentas cabalísticas para o Feng Shui, né? A fusão que a gente vai ter no Casa Viva e Próspera. Então, eu estou dormindo e acordando com esses 72 anjos. Você está aí com o anjo número 5, né? Que é o Mahasiá, que a gente vocaliza Mehash, as 3 letrinhas que atraem a saúde. E assim, quando você que está do lado da numerologia, que estuda as letrinhas separadamente, você passa a entender melhor ainda a função desses canais através desses anjos. É uma coisa apaixonante. Eu preciso até me cuidar, porque senão eu saio dessa dimensão e vou para outra, de tanto que eu sou apaixonada por essas ferramentas cabalísticas, né? Pelas letrinhas. Mas é muito bonito mesmo. Eu gosto de pensar, sabe, Ivan? Eu acho assim, a gente, na nossa materialidade aqui, eu tenho estudei o berço espírita, sou espiritualista, eu acredito nisso, e faço muitas correlações da numerologia com a história de vida, com essa luz da espiritualidade, porque realmente nós não somos vítimas. A gente escreve o nosso dia a dia, a gente hoje está fazendo o nosso futuro. Exatamente agora a gente está... Quando eu decidi entrar no curso, eu comecei a escrever o meu futuro. Certeza. Que é hoje, que é aqui, né? Então, que tá materializando. Vânia, alguém que está agora na live deve estar falando assim, meu Deus, eu vou fazer um mapa numerológico cabalístico, uma dessas 2 eu vou fazer. Então, a pessoa, nessa hora, ela está virando uma chave. Com certeza. Ela está dando um start, ela não tem noção do salto quântico que ela está dando. E, assim, a divindade, a espiritualidade, o Criador, não importa a palavra que a gente use, ele não vai falar com a gente só por um canal. Ele não vai. Exatamente. E a numerologia, eu considero um canal limpo, sabe? Um canal, assim, muito fluido de comunicação. Por isso que a gente começa a ver números. Então, tá lá dizendo, e aí, ó, vamos lá, o que você está precisando agora? Principalmente quem vê 1111, né, Van? Aquela coisa toda. Então, assim, é a espiritualidade, e aí considere seu anjo de guarda, o seu mentor, o seu eu superior, quem gosta de você que está do outro lado, falar, meu Deus, deixa eu falar com essa criatura, ver se ela acorda, né? Porque eu já tentei sonho, já tentei tudo, não deu. E aí começa... Então, a numerologia, para mim, é um canal divino, sim, de comunicação. E quando a gente entra... Você viu o 0000, foi uma resposta que esse criador, esse universo, deu para você. Exato. Deu. Sim. E, assim, quando a gente acessa isso da gente, como vocês bem comentaram, como a Malu comentou, quando a gente enxerga no mapa a tradução do que eu sou enquanto pessoa, enquanto ser infinito, eu consigo me ver sem aquele julgamento, sabe, ruim, que às vezes a gente tem
de algo que chega para a gente olha para a gente, é a gente com a gente mesmo. E eu gosto, sabe, Ivan, de pensar que quando a numerologia chega para a gente é porque a gente está pronto para ela, porque a gente conseguiu aquela permissão do alto, falar assim, ô, meu bem, vamos, você tem uma chance, né, de se conhecer melhor, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais amorosa, e a numerologia entra com isso, e a técnica que você dá, que você faz através da sua formação, do seu conteúdo, né, de estudo, ele nos embasa de uma maneira muito criteriosa, com muita ética. Então, não é aquela coisa que a gente fala, estudei numerologia e vou trabalhar de qualquer jeito. Não, a gente tem uma orientação de como agir nesse campo do conhecimento, de como empreender nessa área, qual a ética que a gente tem que utilizar. Né? Então, você faz isso de uma maneira muito bacana, sabe? A gente eu sou busca... um 7, eu sou desconfiada por natureza, né? O 7 é aquele crítico, né? Tenho 7 e 9 fortes no meu mapa. Então, hoje eu sei por quê. Então, para eu comprar algo, tem que ser algo que realmente seja assim, com uma boa base, né? Eu faço essas análises comigo. Então, quem está nos assistindo também fala assim, nossa, né? Não ganhei, ou assim, ganhei na loteria, vou fazer um mapa. Não existe isso, né? Vou hoje acordar e vou fazer um mapa. Não. Quando olha, fala, mas será que fazer mapa é tão bom mesmo? Gente, se olhar o antes e o depois da gente mesmo, né, Malu? Nossa! Vai ver como a gente trilhou essa caminhada, né? Que, nossa, é uma evolução, na minha visão. É uma evolução. Eu, na live anterior, revelando, eu até brinquei com as meninas, né, que aí algumas décadas atrás tinha um tipo de propaganda, sei lá, eu lembro de sapato, roupa, coisa assim. Eu era assim e fiquei assim. Vocês lembram disso? Aí aparecia, por exemplo, um calçado que estava todo, né, desmilinguido, aí aparecia ele assim, até com sabe, brilho, estrelinha, como ele ficou depois, né? E eu vejo muito assim, o nosso antes e depois, a gente passa a ter uma luz, é uma coisa que, sabe, não é o iluminador de make, é uma coisa que vem de dentro da gente, né? Porque é a alegria interior, é a certeza do que a gente está fazendo aqui, do nosso propósito, não é? Tanto que eu sempre falo para as pessoas, é super importante, principalmente para quem já está mais maduro, cuidar da alimentação, atividade física, bons relacionamentos, mas isso é científico, né? Foi provado lá no hospital americano do John Hopkins que ter um propósito de vida, ter consciência desse propósito é o que nos traz mais longevidade. Ter consciência desse propósito, né? Porque muitas pessoas não têm a consciência. Clareza, porque assim, não basta um numerólogo te falar, né? A gente encontra muito propósito de vida no nosso número de destino. O teu destino é 6, tá? Cuidar da família. Passa para o próximo item. A pessoa fala, mas eu fiz isso a vida toda. Pois é. O 6 tem um leque de coisas. Vamos ver em que fase de vida essa pessoa está, o que ela relatou para mim que fez pediu um mapa numerológico, né, para mim. Então, tudo isso, a gente tem que ter um olhar, é multidimensional, assim, a gente vai ver tanta coisa, aí sim a gente entrega o trabalho para essa pessoa que prova que nós não somos fabricantes de mapas. Nosso mapa não é um gerador de PDF que a gente envia por e-mail, a pessoa recebe uma coisa genérica, com gosto de nada, com cara de nada, foi feito para ela, talvez para a vizinha, um parecido, igual. Não, é um mapa para ela. Aquilo foi personalizado. Personalizado. Existe uma
um estudo, né, uma aproximação e um entendimento da pessoa, com essa pessoa. O que traz ela para fazer o mapa? O que está acontecendo com ela? O que ela percebe que pega na vida dela, né? Então, a gente vê tudo isso para justamente ajudar a pessoa a superar essas questões de uma maneira muito confiante, muito própria, né? E realmente não é um fazedor de mapa. A gente acaba, você tenha os contatos com os seus consulentes, clientes, e a gente cria vínculos, porque você lida com o interno, com o mundo de uma pessoa, não é uma coisa assim impessoal, né, Van? É uma pessoa que chega que a gente cria uma conexão, né? E para isso acontecer de uma maneira efetiva, a gente tem que ter um conhecimento aprofundado do que é a técnica dessa ciência. Eu considero uma ciência, e isso é uma coisa que você nos explica desde o início, né? Que a numerologia é uma ciência, porque ela tem um objeto de estudo. Exatamente, a gente falou sobre isso no Revelando anterior. A numerologia, ela é algo que é passível de observação, de anotação de resultados. A gente faz isso quando a gente acompanha os nossos consulentes. O tempo todo. Você faz um mapa da vida da pessoa. Você faz uma checagem. O que eu quero dizer não é nem o mapa. A gente faz aquele de ano a ano. Como é que a gente fala, Vânia? A gente constrói o caminho da vida dela. De ano a ano, a gente consegue mostrar para ela o que ela passou, o que ela está passando, como é que ela pode... como ela pode chegar lá na frente, mostrando todas as vibrações que ela traz. E quando a gente fala de vibração, às vezes a pessoa fala assim, mas o que é isso? E aí a gente começa a questionar. Num período X a X, como foi a sua vida? Né? Você teve algumas decepções? Você teve sucesso? Porque às vezes a pessoa tem períodos muito bons, né? E a pessoa fala, nossa, é verdade. E não é adivinhação, como muitas pessoas acham que a gente está... você adivinhou. Já teve uma pessoa que uma vez falou para mim, eu sei, você tem um guia aí que está te falando as coisas. Porque eu disse assim para ela, me fala uma coisa, quantos anos você tinha quando aconteceu isso? Ela estava me contando uma passagem muito difícil da vida dela. Aí ela disse a idade, eu olhei no nome dela e falei, nossa, você estava no arcano 12, isso faz muito sentido. E ela me olhou com cara de ponto de interrogação, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que são arcanos. Esse conhecimento técnico que a gente tem. Aí eu fiz o quê? Expliquei para ela o que era um arcano 12, né? Alguma vez você já ouviu a sua mãe? Eu falei que minha mãe falava isso. Nossa, fulano cortou um 12. Você sabe, e a gente não sabia o que era cortar um 12. Eu ouvia minha mãe falar, nunca entendi o que era igual o bicho carpinteiro, mas tudo bem. Eu entendi o sentido da coisa. Aquela pessoa fez algo extraordinário para se safar de alguma coisa, né? E aí eu expliquei para ela, disse assim, olha, nesse período aqui você estava vivendo um arcano que traz mesmo assim, a tua vida para. Você parece que você está de ponta cabeça, mas parece que o mundo virou. Né? Você não sabe se foi o mundo que virou, se foi você, mas tudo está muito estranho, tudo está muito. Você não vê uma saída. E era assim que você estava nessa fase. Nossa, era isso mesmo. Você tem algum guia que está te falando? Tenho sim. Tenho 11 guias. Os números que a gente está trabalhando aqui, né? Os números de 1 a 9, os mestres e tal. E aí demos boas risadas e ela entendeu exatamente. Era um trabalho difícil, né? Você fez eu lembrar de um caso de uma cliente que eu atendi, jovem, que tem uma complexidade familiar, sabe? E uma coisa que eu acho maravilhosa na numerologia, que você chegou a falar já sobre a ancestralidade, é que a gente passa a olhar as nossas famílias com tanta gratidão, porque o sobrenome que nós trazemos
ele carrega a história vibracional de muitos, né? É uma história familiar. Então, eu sempre gosto de conversar com as pessoas assim, falo, escuta, você sabe por exemplo, meu caso, eu sou maçom de nascimento. Então, se é uma pessoa que chega para mim com esse sobrenome e fala assim, puxa, você sabe qual que é a história dos maçons, dos seus ancestrais? Aí a pessoa fala, nossa, não e tal. Eu falei, tenta descobrir se isso você conseguir, como é que foi e tal, esse aquilo. E aí a pessoa muitas vezes volta falando de como é que foi essa como é similar muitas vezes. Olha, é interessante como é similar com muitas coisas que ela vive, por exemplo, que ela vê dos pais, isso e aquilo. E uma jovem que eu atendi, eu percebia que existia aí um nó, né, em relação aos pais e tal. E aí eu comentei com ela, eu falei, puxa, quando você veio ao mundo, você estava numa vibração tão boa, os teus pais gostavam, teus pais ficaram tão felizes quando você chegou, sabe? Foi uma coisa assim tão maravilhosa. Aí ela falou, sério? Nossa, nunca soube. Aí foram várias conversas que a gente teve. Ela falou depois para mim que ela foi conversar com a mãe, perguntou isso, que a mãe se abriu para ela de uma maneira muito profunda, sabe assim, do tipo, nossa, chegou meu momento de eu falar do valor dessa pessoa na minha vida como filha, né? E elas ficaram assim, foi uma coisa tipo um resgate mesmo, sabe, de vínculo. Que ela falou, Vânia, minha mãe chorou, sabe? Eu fiquei tão emocionada, também chorei. Então, nossa, Vanice, a gente consegue resgatar assim questões íntimas muitas vezes, que é o que você falou, quando a pessoa quer, porque tudo caminha pelo E livre-arbítrio. aí é a pedrinha que Não vai tem no lago mágica. e começa a abrir o Sim, círculo. E aí sim. dá o quê? Essa ressonância. Então, Ressonância. quando eu me permito acessar de mim, conhecer as minhas fragilidades, os meus talentos, né? Jesus já falava, né? A gente tem que pôr os talentos, né? Para serem vistos, né? Como lamparinas para iluminar o caminho das outras pessoas. Então, quando eu faço isso e eu me permito fazer isso, claro que o meu filho, minha filha, meu marido vai perceber a diferença. Eu sou uma pessoa, Vanice, que eu sou antes e depois em família. Eu tinha questões que eu não conseguia entender, porque assim, eu não conseguia às vezes compreender, eu queria fazer as coisas tal, e depois com a numerologia eu percebi as minhas atitudes, como eu poderia temperar para agir no equilíbrio da vibração, porque isso a gente acessa quando faz o mapa, né? Como é que é a Claro. vibração em equilíbrio dos teus números? Então, eu consegui fazer isso. Então, hoje eu tenho uma precisão, assim, sabe aquela coisa de presença de espírito? Que a gente fala, a gente teve presença de espírito. Não, hoje eu estou presente no meu dia a dia. Se eu exagero, eu sei que eu exagerei, não vou dizer que eu uma santa, mas eu percebo que eu exagerei, eu volto. Né? Se eu saio muito, eu volto. Então, essa Sim, isso é a bússola, vida. é um Isso é a né? vida. Eletrocardiograma. Mas O assim, importante é sempre a gente é, voltar para o caminho, né? Faltou na academia 2 semanas, volta. O importante não desiste, né? Eu tenho uma amiga que a gente faz uma mentoria junto que ela fala assim: se você está cansada, para descansar. O que não pode é desistir, Sim. né? Então, às vezes a gente para algumas reflexões para resolver a nossa vida em alguma coisa, e isso é, é um jogo. Desistir é outra jogada, né? Uma jogada que a gente evita ao máximo. Meninas, olha, nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, e se deixar, nós três Gara... conversamos a noite toda. Exatamente, garanto para você que não acaba o assunto. A gente vai pedir para o pessoal continuar comentando aqui embaixo do vídeo, né? Deixando perguntas, né? Para nós, principalmente para a Malu e para a Vânia, para novos encontros, porque eu quero trazê-las novamente. Aqui foi uma delícia esse bate-papo hoje. Então, assim,
que tal vocês já deixarem perguntas que vocês gostariam de fazer para elas? Nós vamos colocar aqui também os contatos para quem quer fazer mapa, não é? E elas estão na nossa equipe de mapas, eu já falei isso, volto a repetir, e isso nos enche de alegria imensamente, a gente fica muito feliz de ver alguém que passou, né, pelos nossos bancos da numerologia e honrou o curso que recebeu, e hoje vocês têm aí essas duas numerólogas fantásticas, né? Quem não ficou com muita vontade de fazer um mapa, né? Lógico que sim. Então, vamos deixar aqui o contato delas para vocês e nós vamos nos despedindo, né, gente? Obrigada Muito pela obrigada. oportunidade. Vocês deram um verdadeiro show aqui, muito obrigada de coração, e que a gente consiga botar muitas minhoquinhas na cabeça de todo mundo que esteve aqui com a gente, para que a numerologia seja uma chave para todas essas pessoas, para virar, né, gente? Que é uma porta que só se abre por dentro. Então, vocês é que têm que tomar a iniciativa. Obrigada, Malu, obrigada, Vânia. Obrigada para vocês e para todo mundo que está nos assistindo. Até mais. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Até. Tchau.